Bom, galera, aqui é o Tarcísio e tô aqui para falar sobre um vídeo que parece ser polêmico, mas como eu coloquei entre parênteses em letras maiúsculas, a minha opinião sobre o RPG solo, o RPG em geral e a pirataria, né? Qualquer pessoa que acompanha o meu trabalho sabe que eu sou contra a pirataria e resolvi fazer um vídeo expondo por que eu sou contra, tá bom? Eu sei que vai aparecer, vai ter vários momentos que eu vou falar, eu sei que vão escrever agora, tá bom? Eu sei que vão me xingar, mas enfim, eu achei por bem deixar registrado no canal a minha opinião sobre isso. Eu sei que eu corro risco de desagradar, inclusive, pessoas que eu admiro e pessoas que me admiram, mas enfim, é a minha opinião, né? Vou colocar aí. E é isso. Então, primeiro ponto, né? Eu sou contra a pirataria no RPG. Eu vou explicar os motivos pelo qual eu sou contra e depois eu vou explicar os motivos em que tecnicamente a pirataria não seria tão ruim. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vou colocar, por que eu sou contra? Eu, como um consumidor, principalmente do mercado independente, né, de criação autoral, primeiro ponto, o autor ou a editora tem o direito de colocar o preço no seu trabalho, no seu produto. Ponto final. Se o autor criou um material e ele acha que aquele material ele deve ser pago para você, é o direito dele, né? Tá totalmente no direito dele e quem somos nós para dizer que não, você tem que dar aquilo que você fez de graça. Não, gente. É o direito do autor e a gente tem que respeitar esse direito. Muitas vezes o cara passou horas para criar aquilo, o cara passou semanas pesquisando, o cara passou meses lendo para poder chegar naquele material. Nada mais justo do que cobrar pelo próprio trabalho. Eu lembro que o João Gilberto certa vez falou, quando estavam pirateando a música dele, ele falou: gente, não me peçam para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Eu não gosto do João Gilberto como pessoa, como músico, eu gosto muito de bossa nova, mas como pessoa eu sempre achei ele um mala. Mas essa frase faz muito sentido para mim. Eu acho que ele estava no direito dele, sim. Eu curti essa frase. Esse é o primeiro ponto, tá? Ah, mas e se cobrar além do preço? Isso já vai entrar depois. Isso é outro problema que vai muito além do RPG, né? Mas já adianto aqui, né? Quando alguém cobra além da conta, o babaca é quem está cobrando mais do que devia e você que está pagando mais do que o preço justo, né? Que é o que eu chamo de gourmetização, que isso não existe só no RPG, isso existe na vida, né? Que você vai naqueles restaurantes chiques e tem um prato desse tamanho, a comida que vem é isso aqui, você paga R$ 200 por aquele prato e tem pessoas que fazem questão de pagar isso, mas a gente vai entrar num outro ponto. Então, se o autor quer cobrar, está no direito dele cobrar e está no nosso dever respeitar essa decisão do autor sobre aquilo que ele criou. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco contra a pirataria é: as pessoas usam as suas incapacidades momentâneas como justificativa da pirataria. Como assim, Tarcísio? A pessoa não sabe inglês. Aí ela vai num site X e baixa uma tradução não oficial daquele material, né? Bom, eu aprendi inglês, comecei com 12 anos para 13, numa época em que não existia internet na casa das pessoas, só pessoas muito ricas tinham internet, mesmo essa internet era extremamente rudimentar. Sem professor, logicamente, meus pais não tinham condição nenhuma de pagar aula para mim. Eu ia todo dia na biblioteca da cidade e começava a fazer os livros de inglês que tinham lá, que eram livros de sexta série, sétima série. E eu comecei pegando livros de quinta série, né? Ou sexta série, não lembro quando começava. E eu ia resolvendo como se fosse um livro de exercícios. E eu passei anos fazendo isso. E chegou um dia que eu terminei todos os livros que tinham de inglês na biblioteca, e eram muitos, e eu aprendi inglês dessa forma. Isso levou acho que uns 4 anos, um processo de uns 4, 5 anos.
Hoje em dia existem 1 zilhão de videoaulas no YouTube gratuitas, muito boas, muito bem editadas, com professores muito bons ensinando inglês. Gratuito, não estou nem falando dos cursos que tem por aí, alguns muito baratos. Muito baratos, alguns muito baratos, tá certo. É muito fácil aprender inglês hoje em dia, gratuitamente, tá bom? Vai levar tempo? Vai. Mas dá pra fazer? Dá. Muito mais rápido do que eu fiz, tá? Se eu levei 4, 5 anos, você vai levar 1 ano e meio se você se esforçar, tá bom? Então não parem de usar aquilo que vocês não sabem como justificativa para fazer coisas que são consideradas ilegais. Eu lembro quando uma vez eu achei numa biblioteca, lá em São João da Boa Vista, um RPG chamado Aquelarre, que era um RPG escrito em espanhol e eu não sabia nada de espanhol, isso foi em 2000, 2001. E eu decidi que eu ia aprender espanhol para ler aquele documento. Eu passei acho que uns 6 ou 7 meses estudando espanhol por conta também, e depois desse tempo, de 6, 7 meses, eu vi que eu conseguia entender minimamente aquilo que estava escrito. E aí eu consegui ler aquele livro. Né? Então, meu amigo, não use isso como desculpa, tá bom? Não use, tá? Eu sei, você tem 3 filhos, um filho trabalha 14 horas, você não tem tempo, né? Aí busca alternativas, que é o terceiro ponto que eu vou falar. Tá? Não use as suas incapacidades momentâneas, não estou falando de certas limitações ou dificuldades físicas ou cognitivas que te impedem de conseguir esse conhecimento. Né? Existem, por exemplo, por questões associadas ao meu autismo eu não consigo dirigir. Eu tirei carta, não cometi nenhum erro, mas eu não consigo dirigir. A minha mente eu não consigo equalizar a quantidade de informações que você tem que absorver enquanto você está dirigindo, seja dos pés, das mãos e de tudo que você está vendo. Eu não consigo. É uma limitação que eu tenho. Não é todo autista que tem. Eu conheço autistas que dirigem super bem. Eu não consigo. Nesse caso, é uma limitação que eu não consigo transpor, pelo menos não nesse momento. Né? Eu estou falando daquilo que é só uma coisa de opção sua, de decisão sua, tá? E aí entra no terceiro tópico, que é a questão da opção. Na década de 90, existiam poucas opções. Haviam poucos jogos. Esses jogos, a venda desses jogos estava concentrada nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, talvez Curitiba, não sei, tô chutando. E era difícil conseguir esse material. Hoje em dia, quando virou os anos 2000 e a internet se popularizou, tem alternativa para tudo. Você quer jogar D&D? Vai no site da Wizard of the Coast, que tem o Basic Set lá, gratuito, juntando mestre, mas jogador dá mais de 150 páginas. Muita gente lá fora considera essa versão gratuita mais redondinha do que a versão original. Ai, mentira, ninguém acha isso. Acha sim. O Scott Maltose, que é o criador do Romance of Periods Land, Quill, English Hero e outros 30 mil RPGs bacanas, ele tem um artigo no blog dele, The Trollish Delver, dizendo por que ele considera essa versão gratuita Basic a melhor versão já feita do D&D. E é muito interessante os pontos que ele coloca. Aí vai dizer, mas eu não sei inglês. Entra naquele outro ponto, tá? Ah, mas eu não sei inglês, não tenho tempo de aprender. Tenho 200 filhos e não tenho tempo de aprender. Ache opções, por exemplo, Old Dragon. Né? Basicamente, ele trabalha com o sistema de regras do D&D. Ele juntou várias edições e fez um negócio extremamente redondinho, e você consegue o PDF gratuito lá no Dungeonist ou lá no site da Buró Editora, antiga Redbox Editora. Mas não quero, eu quero D&D. Aí entramos naquela, né? Existem 1 zilhão de retroclones de D&D de todas as edições que você conseguir imaginar. Existe vários sistemas D20 aqui no Brasil disponibilizados gratuitamente. Beleza. Eu quero jogar algo Power by the Apocalypse. Faz meses que a Secular Games está disponibilizando o Dungeon World gratuito, PDF, 400 páginas. Mas eu quero ficção científica Power by the Apocalypse. Tem uma masmorra nas estrelas. Não tem desculpa, galera. Não tem desculpa. Isso daqui, ó. Might Blade, um sistema de fantasia
fodástico, bom pra caramba, gratuito lá no site do Coisinha Verde, né? Então por isso, tá? Não vivam na década de 90, quando não havia opção, tá? A roda girou, galera. Para de ficar repetindo coisas que eram verdades há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás era difícil conseguir material de RPG, hoje em dia não é. Você tem a internet. Ah, mas eu quero físico. Meu amigo, né? Eu quero ser o Leonardo DiCaprio, tá? Mas não dá. Tem certas coisas que não dá, a gente tem que se virar com o que a gente tem. E o que a gente tem é muita coisa, tá? Teve épocas no passado em que a gente tinha que se virar com o que tinha, e o que a gente tinha era pouco. Tô falando de RPG, não tô falando de economia, nem de questões sociais, tá bom? É RPG. A gente tem que se virar com o que a gente tem, e o que a gente tem é muita coisa. Tá? Parem de repetir argumentos que eram verdades há 30 anos atrás, tá? E eu ia falar sobre quando que a pirataria seria válida, mas não vou falar porque eu acho que não é válida. Eu ia falar assim, quando é um material escrito por um cara escrotíssimo, idiota, babaca, né? Então não vamos dar dinheiro para ele, ou quando estão cobrando preços exorbitantes. Mas nem nesse caso. No primeiro caso, né, é um cara escrotaço, né? Vou citar dois exemplos, né? O Varg Vikernes, que é o cara do Mayhem, né, que tem, né, o Varg, que lançou um RPG alguns anos atrás chamado My Farog, né, que é um RPG de fantasia medieval que ele coloca todas as ideias nazistas dele, fascistas, dentro do jogo. Então as raças que são parecidas com os europeus são raças superiores, as raças inferiores, ele dá um jeito de descrevê-las exatamente como seriam os povos africanos, hindus, árabes, e mais um zilhão de coisas. É um cara desprezível, que, né, só abriu a boca vai sair coisa zoada, coisas extremamente racistas e tudo mais. Então, não, nem compartilha, tá bom? Não dá ibope pra um cara desse. Se alguém mandar um PDF do jogo do Varg, deleta na hora, tá? Esses caras, eles precisam ser calados, silenciados, alguém vai achar que tem que ir lá e matar ele, tá bom? Eu não tô mandando você fazer isso, tá? Silenciar a obra dele. Nesse caso, quando a ideia da pessoa vaza para a obra. Quando isso não acontece, faça a separação, né? Por exemplo, As Brumas de Avon é fantástico, mesmo a escritora sendo, não vou nem falar, né, zoadíssima, que cometeu crimes gravíssimos, mas isso não transbordou para a obra. A obra, ela tem um valor independente que traz conceitos muito válidos e muito salutares, né? E no segundo caso, de estar sendo cobrado um preço claramente exorbitante, me desculpa falar isso, mas o babaca é você que está pagando esse preço. Se é um board game que está sendo vendido a R$ 700 e você sabe que por R$ 300 estaria muito bem pago, pagaria o custo, pagaria ainda o lucro da empresa, você está sendo babaca e você está ajudando a manter essa estrutura. Quando você compra um board game de R$ 700 que custa 300, que com 300 ele custearia todos os gastos e mais o lucro da empresa, você só está mantendo a coisa do jeito que deveria estar, do jeito que a empresa quer que continue. Tá? Se o livro de RPG está sendo vendido já vi, por exemplo, né? Vampiro, a Máscara, quinta edição, sendo vendido aqui no Brasil por R$ 700 quando foi lançado. Mesmo com todas as conversões possíveis e todos os gastos que o cara ia ter, um cara daqui do Brasil comprou lá fora, trouxe para cá e estava vendendo por R$ 700. Mesmo com todas as conversões, não dava R$ 700. Não dava, né? Então tem dois babacas na história. O cara que estava vendendo isso, querendo tirar vantagem, né? Mas aí o cara bota o preço que quiser, né? O produto é dele, ele bota. E o babaca que foi lá e comprou, né? Mas eu tenho dinheiro, né? Pá, tô jogando dinheiro pra cima, meu. Não vou nem falar que eu quero que você faça com esse seu dinheiro, tá bom? Eu quero que você doe pra quem tá precisando. Se a pessoa quer outra coisa, né? É isso, tá? A gente tem que boicotar essas coisas. E o outro cara, né, que eu ia falar é o Marcelo Del Débio, que é um cara que eu admiro muito a obra. Eu acho que muitas das obras do Marcelo Del Débio não transbordaram todo o discurso de ódio dele,
E o cara, uma vez eu vi um post do cara no Facebook que o cara tava detonando a cor vermelha. A cor vermelha. Ai, mas é associada. Não, a cor vermelha é a cor vermelha. Se você associa isso com o nariz do palhaço, meu amigo, é uma cor. A gente não pode boicotar uma cor, é estupidez, tá bom? Isso é o menos zoado que eu vi o cara postando recentemente. Então, cara, eu tinha vídeos no meu canal falando dos livros dele, do sistema dele, que eu acho um sistema fantástico, o sistema Diamond, eu acho um sistema muito bem bolado. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Dos livros dele, o Arcanum, eu acho fantástico. Não essa versão de luxo, mas a primeira edição, eu acho fantástico. E mais um monte de livro que o cara lançou, eu acho bom, mas é tanta merda quando o cara abre a boca que eu simplesmente não divulgo, não falo e nem compartilho. Eu corto o ciclo ali mesmo. Então essa é a minha opinião sobre pirataria, tá bom? Galera, eu já li todos os argumentos a favor da pirataria, sobre o acesso da popularização, democratização, e se eu quiser jogar o D&D e blá blá blá, tá bom, galera? Sem saco pra isso, tá bom? Se você for defender isso aqui, tá? Legal, cara, exerço o dom da liberdade, mas eu já te digo que eu não vou nem responder, tá bom? Eu não vou gastar esse tempo eu vou gastar montando cenas de RPG solo, e 5 minutos que eu perderia respondendo, eu faço alguns testes com o meu personagem e ele evolui de nível, tá bom? Aquele abraço, galera.